em Cristo, Senhor, possa cooperar, Pai, cooperar, Senhor, como testemunha da ressurreição de Cristo, como testemunha do Senhor. Sela agora cada um de nós, reveste cada um de nós agora pelo Teu Espírito Santo profético, para que venha ser realmente revelada a verdade de Cristo, Senhor, segundo o que já o Senhor tem movido, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, sobre nossas vidas como igreja, nos quatro cantos desta terra, pois o Senhor está levantando uma igreja com entendimento, com compreensão da verdade do Teu Filho Jesus, que é o nosso único fundamento, ao qual nós queremos permanecer crescendo, Senhor, nele, para viver por Ele e para Ele, para que toda a glória seja dada a Ti, Pai. Então nos dá graça neste momento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga, eu sou um edifício de Deus. Eu sou a casa de Deus, a morada de Deus, o edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, diga, eu sou edifício. Um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a esclarecerá, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Amém, amados? Amém. Diga assim, eu sou edifício do Senhor. Eu sou o edifício do Senhor. Nós somos a morada de Deus, amados, a casa do Senhor. E o Senhor está edificando as nossas vidas. O Senhor está nos levantando como igreja do Senhor. O Senhor está formando as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. A revelação de Cristo Jesus em nossos corações, em nosso espírito, é o que vai nos fazer realmente ser edificados, fortalecidos, para que a gente possa, como igreja de Cristo, como templo do Senhor, como morada de Deus aqui na terra, suportar todas as aflições, tudo aquilo que o mundo está vivendo e vai viver, tudo aquilo que o mundo já está passando e ainda vai passar, as dificuldades, os problemas, as aflições, os dias maus, cada vez mais ele vai piorar, cada vez mais a opressão e a pressão de Satanás, cada vez mais tudo aquilo que o mundo tem gerado, vai trazer sobre si sentença, vai trazer sobre si consequências. E os únicos que vão poder permanecer de pé, os únicos que vão poder permanecer firmes, os únicos que vão poder ser o canal para resgatar essas vidas que vão estar sofrendo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está edificada nele e está sendo edificada nele. Aquele que não estiver a vida de Cristo, aquele que não tiver a vida de Cristo revelada em você, em mim, em nós, se não tivermos a revelação de Cristo em nós, pereceremos. Porque tudo que está fora de Cristo é da natureza da carne, onde Satanás governa. Tudo aquilo que não tem Cristo revelado está atuando na carne, no homem caído, na natureza caída, aonde Satanás governa. E cada vez mais esse homem, esse corpo do pecado, essa iniquidade no coração dos homens vai aumentar. E a consequência, amados, vai ser coisas terríveis que nós já vemos e vamos ver. Mas há para nós uma promessa, há para cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, uma verdade. E essa verdade é Cristo Jesus sendo revelado em nós. E por meio da vida dele em nós, nós vamos poder avançar ou poder suportar tudo aquilo que vai passar. E o apóstolo Paulo está falando aqui: eu, como sábio construtor,
coloquei o fundamento, e cada um veja como constrói em cima desse fundamento, porque é conforme que construir em cima desse fundamento, o tempo, os dias maus, o fogo, ou a perseguição contra a própria igreja, vai provar aqueles que realmente estão firmados em Cristo, e aqueles que não estão firmados em Cristo, aqueles que realmente têm a sua vida separada para o Senhor, ou aqueles que ainda estão divididos entre os dois reinos, aqueles que realmente têm a sua vida edificada em Cristo, e aqueles que ainda são conduzidos pela sua própria natureza da carne. Estão entendendo, amados? Porque o dia mau, o dia da nossa adversidade, os problemas que você passa dia a dia, o que define para você avançar ou vencer? Não é quando você tem a tua vida em Cristo alicerçada, não é quando você realmente crê nele, confia nele, e ele realmente te socorre. Agora, quando você cai, quando eu caio, quando a nossa própria carne se manifesta, quando a ira se manifesta, quando o medo se manifesta, quando a angústia, a depressão se manifesta, quando os desejos da nossa carne são maiores e se manifestam e nos governam, nessa hora é a hora que nós caímos, sim ou não? Mas o que Paulo está falando, a igreja de Cristo que foi comprada pelo sangue dele, é a morada do Senhor, é o edifício, onde o Senhor quer dia a dia se revelar e construir esse edifício, uma fortaleza, onde a própria vida de Cristo, com toda a sua virtude pelo Espírito Santo, possa ser inabalável a qualquer momento, em todo momento e em toda e qualquer situação. Isso é uma construção, amados. É por isso que o apóstolo Paulo falou: veja cada um como edifica em cima do fundamento. Então há um construir, há um viver diário, há uma revelação diária, há um mover diário de Deus para a nossa vida. Estão entendendo? Amém? E onde está esse fundamento? Onde está o liberar desse poder? Abre em 1 Coríntios, abre em Coríntios 2. Primeiro capítulo 1. Não tem como falar da ceia se não falarmos da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, ascensão, glorificação, e Ele hoje à direita de Deus, intercedendo por nós e edificando a sua igreja. Amém? 1 Coríntios 1, 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. No mesmo capítulo, versículo 30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? Amém. A palavra da cruz, amados, não é simplesmente falarmos da cruz, ou do símbolo da cruz, ou até mesmo muitas vezes carregar uma cruz, porque a gente pela graça tem vivido a verdade da cruz, mas muitos ainda têm a imagem da cruz como um fim em si mesmo. A cruz, diga a cruz. Mas a cruz, sem a revelação pelo Espírito Santo da obra consumada nela, do que foi realizado nela, não tem poder nenhum. Porque o Espírito Santo ele só opera naquilo que nós pela palavra recebemos de revelação, e passamos a crer naquilo, e passamos a ter em nós como uma verdade. Amém? E é por isso que nós temos que, vamos dizer, que ter o zelo de alinhar nossa fé no que realmente foi realizado em cada ato de Cristo. Quanto mais a minha fé for depositada no que realmente Cristo Jesus realizou, fez, mais eu tenho fé para que aquilo se manifeste em minha vida como uma verdade, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo e por aquilo que Cristo conquistou. Amém? Então falar da cruz, só simplesmente falando como cruz, é muito vago e não tem poder. Por isso que muitas vezes nós nos confundíamos antes, quando falávamos de trazer memória à cruz, ou de ir até a cruz, coisas assim vagas, mas pela graça o Senhor tem dia a dia aprofundado mais cada um de nós. Amém? Amém. Para a realidade dos atos, do que Jesus fez. Nós lemos que Jesus Cristo se fez sabedoria, a nossa sabedoria. E que sabedoria é essa, amados de Deus? Que para o mundo é loucura,
sabedoria de Deus? É ter entregue o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Essa é a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, que para o mundo parece loucura, porque como pode um Deus vivo vir em uma terra e se fazer homem e morrer como maldito pelo homem numa cruz? É loucura, não tem sentido, não tem para um homem inteligente, para um homem culto segundo o mundo, para um homem formado na sua mente segundo o mundo, não tem, porque ele está cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de autojustiça, cheio de fazer as suas obras e aí saber que tem alguma coisa. Mas a loucura da cruz é essa, que é a sabedoria de Deus, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, revelou a sabedoria de Deus, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós em uma cruz, para que viéssemos também receber da sua justiça, que é sermos justificados pelo seu sangue derramado na cruz. Nenhum homem, nenhuma mulher vai poder entrar nos céus, ou ter o direito de ser salvo, se não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhum homem, nenhuma mulher vai poder entrar no céu, por mais religião que tenha, por mais conhecimento que tenha bíblico, por mais conhecimento que tenha teológico, por mais que tenha boas obras, por mais que faça qualquer coisa que pense, que dê direito à salvação. Nenhum homem nesta terra poderá entrar diante do Senhor, somente aqueles que forem genuinamente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e por meio deste sangue nós somos realmente justificados, porque tudo aquilo que era da nossa velha natureza, todo o corpo do pecado é completamente rompido, e recebemos o direito de entrar nos céus. Glória a Deus. Diga: o sangue de Cristo Aleluia. me justifica. Me justifica. Glória a Deus. Ele é a nossa redenção, o que nos resgatou, amados, o que nos tirou do comércio, do pecado, das mãos de Satanás, das obras do diabo, do lamaçal da iniquidade. Cristo Jesus, com o seu sangue, nos comprou, nos tirou, nos redimiu, nos arrancou com poder e glória no poder do seu sangue. Outrora eu e você estávamos condenados, escravos do pecado, escravos da iniquidade, escravos da maldade, escravos da inveja, escravos do orgulho, escravos de tudo aquilo que é das obras da carne, aprisionados, sem poder sair, sem poder realmente, porque não tínhamos direito, estávamos presos, pertencíamos ao diabo. Quantos estão me entendendo? Pertencíamos a ele, mas pela graça fomos redimidos pelo Senhor. Pelo seu sangue fomos comprados e resgatados. Amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Agora volte no capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça Amados, como igreja nós temos que ter esse entendimento, porque eu creio que a maior distorção dentro do Evangelho na nossa vida foi quando nós começamos a depositar nossa confiança em qualquer coisa fora de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Toda fonte de poder, de redenção vem por meio do seu sacrifício, e quando nós confiamos em qualquer outra coisa para receber algo de Deus, nós estamos tornando para nós a cruz vã. Diga: a cruz sem sentido. Sem sentido. Vã. Quando eu confio nos dons para receber algo de Deus, quando eu confio em homens de Deus que têm dons para receber algo de Deus como um fim em si mesmo, quando eu confio nas minhas boas obras para poder receber algo de Deus porque fiz algo, quando eu confio em algo como um fim em si mesmo, que onde eu não ponho a minha fé no que Cristo fez para me dar, quando eu não ponho, a cruz para mim se torna vã, e diante de Deus são tudo obras mortas, que pela graça, diga pela graça, manifesta-se muita coisa, mas o Senhor não está envolvido nela, porque Ele só edifica aquilo que é revelado em Cristo Jesus. Quantos estão me entendendo? Deus, Ele olha para nós e espera que nós venhamos ter no nosso espírito a fé nele, em Deus,
de que a obra em Cristo Jesus na cruz do Calvário foi plena, foi plenamente consumada, e tudo que Ele realizou é suficiente para que eu venha ser salvo, lavado, remido, curado, liberto, próspero, e tudo que eu preciso está em Cristo Jesus, e na sua cruz, e na sua morte de cruz, e na sua ressurreição, ascensão, glorificação. E hoje, a igreja de Deus Pai, a minha fé tem que estar nele, amado, e somente nele. A maior distorção hoje é porque colocamos a nossa confiança em tantas coisas que até manifesta o dom e a virtude de Deus por graça, mas que não é fundamento para as nossas vidas. E por isso muitos caem, por olhar para a sabedoria do homem, por olhar para o dom do homem, por olhar para algo que vem do homem, para a sua própria sabedoria ou capacidade. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós temos o fundamento, que é a sua cruz e a sua ressurreição, ascensão, glorificação, e Ele está vivo à sua direita, sei que Ele tem crido, e estou certo que Ele é poderoso para me socorrer em qualquer momento, e não me firme em nada e ninguém. Glória a Porque tudo é dele, por ele, para ele, toda a obra foi consumada nele, tudo foi realizado nele, tudo que recebe é por graça, mas esta graça tem que ser manifesta por meio do que ele realizou por nós. Quantos estão me entendendo? E é por isso que hoje há tanta fraqueza em nosso corpo, como igreja, amados, porque estamos confiando, depositando nossa confiança em tantas coisas fora dessa verdade. E é por isso que muitas vezes não escutamos quase a mensagem do sangue, da cruz, da ressurreição, dos méritos de Cristo, e escutamos mais. Quantos estão me entendendo? Mas aonde se revela mais a cruz? Na ceia. Vá lá para 1 Coríntios. E por que a ceia diária? Diga, porque é vida. Diga, ceia diária. Porque é vida. No reino de Deus, amados, não há ritual. Tudo que nós temos no reino de Deus é vida, porque a vida vem por meio de Cristo. Tudo que nós realizamos é como uma fonte de vida. Oramos por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, e temos pelo sangue a unidade com Deus Pai, com Deus Filho, e por isso podemos orar a qualquer momento. Não tem que ter um ritual, não tem que ter um lugar, não tem que ter um momento. Amém? Não tem que ter, meu amado, algo programado pelo homem, porque é vida. Diga, vida. E se a vida está em mim, e se está em mim, eu vivo todos os dias. Assim é a intercessão, assim é a adoração, assim é a guerra espiritual. E quando nós unimos como igreja, como corpo, como uma força no Senhor, a unção é maior, o poder é maior, mas porque a vida está habitando em nós. Quantos estão me entendendo? Não é um ritual, num dia solene, num momento solene, aonde fazemos algo, não. A vida em Cristo Jesus é vida. Então a ceia do Senhor é uma fonte de vida, que eu receba a revelação do que Cristo Jesus fez por mim na sua cruz, que eu recordo pelo Espírito Santo a sua obra, o seu sacrifício por cada um de nós. Se não tivermos essa revelação do sacrifício de Cristo por nós todos os dias, e se necessário a todo momento, não teremos a revelação da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação. Por quê? Porque é por meio do sacrifício que o meu velho homem é cravado na cruz. E quando o meu velho homem é cravado na cruz, aí o meu novo homem, que recebe a revelação de uma nova vida, de uma nova vida em Cristo, vai crescendo. Amém? Se o nosso velho homem, se a nossa velha natureza não for morta na cruz, não for sepultada juntamente com Cristo, amados, nós podemos nos mover em dons, nós podemos nos mover em virtude do Senhor por graça, mas nunca teremos a nossa vida transformada. A nossa velha natureza não será cravada, não será sepultada, o nosso velho homem nunca será plenamente morto. Por quê? Porque não fazemos memória, para que o Espírito Santo possa revelar o que há em nós ainda. Quantos genuinamente se arrependem diante do Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Vocês sabiam que o arrependimento sem a cruz, normalmente, não é um arrependimento profundo?
Porque eu me arrepender de algo que eu fiz de errado, sem ter memória do sacrifício, é só um arrependimento, onde eu sinto remorso pelo que fiz, onde sinto culpado. O Espírito pode até me convencer, mas é como se eu me sentisse só culpado por algo que fiz, me sentisse mal, mas eu não sei a consequência desse pecado. E por não saber a consequência desse pecado, eu não tenho um genuíno arrependimento ou remorso no meu espírito, a tristeza segundo Deus, genuína no meu coração. Quando nós magoamos alguém com algo que nós fazemos de muito ruim, não dói muito mais do que simplesmente fazer algo ruim? Quem entendeu? Se o meu filho sofrer por algo que eu fiz de errado, a dor é muito maior do que eu só fazer algo de errado. Quantos estão me entendendo? Então, quando eu faço memória do sacrifício, amados, eu estou fazendo memória do que Ele fez por mim, por cada ato meu, seja do menor ao maior. Eu faço memória de cada um dos meus atos, seja do menor ao maior. E aí o Espírito Santo pode genuinamente me levar a uma tristeza segundo Deus, que me leva a um arrependimento, mas que aí gera vida, porque o sangue me lava, porque o poder do Espírito Santo flui, e aí eu tenho a alegria de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, e ser livre, amados, desse jugo do pecado. E ainda recebo o poder do Espírito de ressurreição de Cristo, o poder da vida de Cristo Jesus, e aí posso vencer e não cair mais na mesma tentação ou pecado. Diga, só a cruz. Só a cruz. A cruz, meu amado, é uma revelação pessoal, e normalmente ela leva mais a uma reflexão no espírito do que um mover na alma. Diga, um mover na alma é muito mais simples. Eu me alegro muito fácil, amados. Nós nos alegramos facilmente na alma, mas a reflexão no espírito, cada um de nós só vai ter quando o Espírito Santo revela as profundezas de Cristo Jesus. Amém? Quantos estão me entendendo? Eu não estou falando que não podemos ser alegres, amém? Pelo contrário, temos que ser alegres, amém? Mas o Senhor quer ver uma alegria, onde realmente o Espírito cada vez mais tenha liberdade em nossa alegria. Não sejam emoções da alma que depois já vem uma confusão, uma discórdia, ou já vem uma intriga, ou um desejo lascivo. Não, é uma alegria onde temos a liberdade no Espírito Santo, a alegria da vida de Cristo em nós. E quando saímos, permanecemos nesta alegria. Diga, é um processo, mas que é possível. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo, amados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo começa dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo não diz: eu recebi dos apóstolos como mandamento, eu participei da ceia, no ritual com eles, eu aprendi de uma forma, ou fiz isso de outra forma. Não, ele está falando: eu recebi do Senhor. Diga assim: eu preciso receber pessoalmente a revelação do sacrifício de Cristo. É por isso que não pode ser ritual, amados, aonde um só comanda tudo e as pessoas só obedecem de uma forma automática. O momento da ceia não tem como ser dessa forma, segundo a revelação do Espírito, amados, porque não há vida, pois nenhum está meditando ou compreendendo o que está fazendo. Isso é um preço, como nós vamos ver. Paulo começa dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, para que vocês recebam a revelação de Cristo Jesus, e aí vocês pessoalmente venham crescer no conhecimento dele. O próprio Evangelho de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que não recebeu de homens, mas recebeu do próprio Senhor como divina revelação. O que isso quer dizer? Que tudo que nós aprendemos dos homens de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é só uma semente em que eu tenho que desenvolver pessoalmente e começar a ter revelado em meu coração de forma pessoal. Quantos estão me entendendo, amados? Não é só um homem, não é só um homem. O Senhor não estabeleceu a igreja para ser governada por um homem, e esse homem ter poder em todas as pessoas, como
fazerem tudo o que ele diz sem entendimento. Isso não é a igreja de Cristo, isso é comando do homem, isso é legalismo, sei lá o que seja, meu amado. A igreja de Cristo é um homem que leva toda a igreja a conhecer Jesus Cristo pessoalmente, e aí toda a igreja conhecendo Cristo pessoalmente, a revelação que é dada venha também ser pelo Espírito Santo vivificada, fortalecida, e aí com entendimento, com conhecimento do Senhor, possam ser edificados, e aí quando saírem, não vão fazer o que um homem só falou, mas vão fazer o que está revelado no coração de cada um de vocês. Esse é o Evangelho de Cristo, onde Cristo se revela pessoalmente a cada um, amados, não da dependência de só um homem. Por isso que homens estão enfadados, cansados, oprimidos, no sentido de carregar o jugo do homem. E o povo realmente, meu amado, se não tiver entendimento, se cada um não buscar a revelação de Cristo pessoalmente, se cada um não tiver em si a revelação do Senhor, tanto não vai suportar as aflições do seu dia a dia, como nem os homens que estiverem à frente vão suportar as aflições, meu amado. E é por isso que muitos estão desistindo. Porque todas as vezes que nós nos cansamos, é porque não estamos repousando no Senhor. Quantos estão me entendendo, amados? Mas quando nós vamos para o repouso do Senhor e recebemos a revelação dEle, Ele nos fortalece e é o que nos mantém de pé, porque nós somos edifício dEle. Oh, glória. Então diga assim: tem que ser revelado para mim. Tem que ser revelado para mim. Por isso que Satanás guerreia, porque Satanás ele governa, ou ele comanda, por meio da religiosidade. A religiosidade é onde um homem faz tudo, e todos faz simplesmente por obediência, medo, temor, e muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo. Quantos estão me entendendo? Satanás ele prende as pessoas, mas em Cristo há liberdade. Diga liberdade. Escute o que é maravilhoso. Na liberdade do Senhor, conforme vamos crescendo nele, realmente somos edificados como corpo, aonde um luta pelo outro, aonde um realmente zela pelo outro, aonde é edificado como corpo, um pelo outro. Quantos estão me entendendo? Vamos continuar. E tendo dado graças, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que bebedes, todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele diga assim: fazer memória e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui, meu amado, vamos dizer que o fundamento para que o meu espírito venha a ser edificado e eu comece a olhar para a eternidade. Por que a igreja hoje não ama o retorno do Senhor? E nem muito menos muitas vezes fala genuinamente desse retorno, como que uma espera desse retorno. Há uma passagem que diz que nós temos que amar o retorno do Senhor, e nós só amamos aquilo que nós realmente desejamos e buscamos e queremos revelado em nós. E o retorno de Cristo Jesus é o que me faz realmente manter o meu espírito no alvo, olhando para algo que é eterno, e me tira das necessidades diárias, dos problemas e dificuldades. Enquanto o meu espírito não está desenvolvido para poder crer realmente no retorno de Cristo e desejar esse retorno, eu não sou edificado no Senhor para poder suportar as tribulações desse dia. Porque você acha que as pessoas simplesmente dizem: não vou mais, eu desisto, por isso ou por aquilo, seja porque foi magoado, seja porque passou problema, eu não vou mais. E por mais que essa pessoa diga, como a apóstola falou: eu vou adorar em casa, eu vou buscar em casa, eu vou ter comunhão em casa, daqui a um tempo você vai ver essa pessoa enfraquecida na carne, agindo na carne. Por quê? Porque ela perdeu a visão de Cristo, da eternidade, da vida nele.
do seu retorno, e por não estar em comunhão como corpo, e não receber essa comunhão pelo próprio corpo de Cristo e o sangue, ela se enfraquece, e o diabo a enreda, lançando os desejos, as paixões, e aí ela fica presa. Quantos estão me entendendo? Então é só por meio da revelação de Cristo. E ele diz: fazei memória, até que eu volte, anunciai a minha morte. O que é anunciar a morte, amados? É todas as vezes que nós nos alimentamos do corpo de Cristo, temos que anunciar para nós mesmos, ou até mesmo para os irmãos, segundo a comunhão que temos, como por exemplo dentro de casa. Na igreja muitas vezes não é tão simples, mas dentro de casa principalmente, temos que anunciar, pegar o pão como o corpo de Cristo, pegar o suco como sangue e dizer: aqui está. Dizer isso para os teus filhos, dizer isso para a tua esposa, um para o outro. É o que eu faço, aqui está. Esse é o corpo de Cristo que foi moído por nós na cruz do Calvário. Este é o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Este é o corpo bendito do Senhor que foi entregue para morrer pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. É anunciar, diga anunciar. Anunciar. Amados, muitas vezes a igreja sente até uma repulsa na alma de fazer memória do sacrifício, porque a alma cheia de desejos e paixões rejeita, amados, o sofrimento do Cordeiro na cruz do Calvário. A alma, ela não quer, a alma contaminada de paixões, de sentimentos, não quer, mas o nosso espírito está sedento, o nosso homem interior está sedento. Então nós temos que realmente parar por um momento, e por mais que doa, pedir: Espírito Santo, faz memória daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Espírito Santo, me faz lembrar o seu sacrifício, me leva ao Getsemane, me leva quando ele se entregou ali para poder cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai foi realmente moê-lo para que eu viesse ser salvo, lavado e remido. Me faz lembrar, Espírito Santo, que cada chicotada nas suas costas foi por uma iniquidade minha, mas que também levou a minha enfermidade. Me faz lembrar, Espírito Santo, todo o sofrimento do meu bendito Senhor, para que eu possa genuinamente saber que um pecado na minha vida tem um alto preço, e o preço foi esse: ele se entregar para ser moído. Meu amado, quando nós estivermos realmente todos os dias vivendo esta verdade, o Espírito Santo vai gerar um genuíno arrependimento em nós. Haverá prantos, haverá clamores, mas vai haver uma cura maravilhosa, porque o poder do sangue vai ser derramado, e este sangue derramado vai nos purificar, e este sangue vai nos vivificar, vai nos ressuscitar em Cristo Jesus, e vamos receber a virtude da nova vida do Senhor. Que haja memória, que haja realmente falar. Aleluia, aleluia. Que venhamos realmente recordar, por mais que doa para nossa alma, por mais que o diabo grite em nossa mente, mas nós nos prostramos e falamos: Jesus Cristo, nós reconhecemos o teu sacrifício, nós reconhecemos aquilo que nós fizemos contigo na cruz, nós reconhecemos a tua morte substituta, nós reconhecemos que o Senhor morreu em nosso lugar, reconhecemos que o Senhor bebeu do cálice da ira de Deus, reconhecemos que o Senhor foi até o inferno em nosso lugar. Oh, Rabassure Candarai. Aleluia, 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 aleluia. Sem a revelação do sacrifício não há um genuíno arrependimento. Sem falarmos um ao outro por um momento, eu não entro, meu amado, na ressurreição e na nova vida, pois é na cruz que o nosso velho homem que nos separa do Senhor foi cravado, e sem arrependimento ele não é cravado. Diga: sem arrependimento, o meu velho homem não é cravado. Estou morto com Cristo na cruz do Calvário. O meu velho homem foi morto com Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6: meu velho homem está com Cristo crucificado na cruz. E por que ele falou está crucificado? Porque ele sabia que em todo momento da sua fraqueza ele entrava em um genuíno arrependimento e clamor para receber o poder da vida de Cristo Jesus. Diga: toda fraqueza é da carne. Todo abatimento, paixões, desejos, tudo é da carne, amado. Inveja,
Versículo 27. Portanto, qualquer que comer deste pão, ou beber deste cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Comer indignamente, amados, é a gente não ter entendimento pelo Espírito do sacrifício de Cristo. E aí, com a nossa vida em pecado, em iniquidade, sem um genuíno desejo de arrependimento, a gente participa do corpo e do sangue de Cristo como se não fosse nada. É pisar no sangue, é crucificar Cristo, tornar sem valor para você mesmo. Quantos estão me entendendo? O momento da ceia não é momento em que eu sou condenado, não é esse o propósito. O momento da ceia é o que Jesus falou: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Porque aquele que não recebe a Ele já está condenado. Diga, já está. Já está. Se eu não estou em Cristo, eu já estou debaixo do pecado. Eu já estou debaixo da ira de Deus. Eu já estou debaixo da minha própria condenação. Então o Senhor não me condena, eu já estou condenado. Quantos estão me entendendo? E a forma de eu sair dessa condenação é ser justificado pelo sangue. Então, se no momento da ceia uma pessoa não é levada à compreensão de que os pecados que ela cometeu até então, as iniquidades que ela tem cometido, foi levada em Cristo na cruz, trazendo memória desse sacrifício para que ela se arrependa. Se ela não se arrepender, se ela não tiver realmente no coração desejo e bebe, diga, indignamente. Indignamente. E qual é a consequência? Condenação para si mesmo. Por quê? Porque quando o Senhor vem ser estabelecido na nossa vida, Ele vem para realmente nos justificar pelo sangue, e vem romper e julgar toda a maldição em nossas vidas. Vem salvar, curar e nos libertar completamente. Então quem tem que ser julgado é o inimigo em nossa vida, é o pecado em nossas vidas, é a enfermidade em nossas vidas, para que eu receba a vida de Cristo sendo justificado. Mas se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não arrependo-me das minhas iniquidades, eu recebo o juízo do Senhor. Quantos estão me entendendo, amados? Eu recebo o juízo porque o Senhor estabelece o seu reino em mim pela vida de Cristo, mas encontra iniquidade e pecado, encontra transgressão ao qual não foi tido genuíno arrependimento. Então Ele vai ter que manifestar juízo, Ele vai ter que disciplinar, Ele vai ter que agir para poder alinhar. E cada um segundo seus pecados e iniquidades não confessados, segundo o grau dele, vai receber uma sentença. Quantos estão me entendendo? Há uma diferença, por favor, preste atenção. Há uma diferença quando o Senhor nos alinha com o seu juízo, com a sua justiça. Quando eu estou genuinamente buscando todos os dias me arrepender, todos os dias eu examino a mim mesmo pelo Espírito Santo, peço para Ele mostrar para mim tudo que há em mim da minha velha natureza, para que eu possa me arrepender. O Senhor manifesta a sua graça e o seu sangue me lava. E aquilo que ainda não está em ordem, Ele continua aplicando juízo, ou seja, Ele continua manifestando um conserto em mim. Então eu ainda vou sofrer algumas consequências, mas é um juízo com misericórdia para os filhos, amém? Onde eu vou sendo lapidado dia a dia pelo Espírito Santo, onde todos os dias o Espírito Santo vai permitindo situações difíceis, onde Ele vai mostrando sonhos, onde Ele vai dia a dia trabalhando, e dia a dia eu vou sendo lapidado, porque dia a dia eu vou me arrependendo, diga, me arrependendo. Então esse é um juízo com misericórdia. Mas aquele que não se arrepende, aquele que não quer se arrepender, aquele que quer permanecer no pecado, aquele que não quer sair, mas ainda quer fazer parte do corpo bendito do Senhor, meu amado, aí vem um juízo aonde não há misericórdia. Quantos estão me entendendo? É como entrar no Santo dos Santos, imundo, sem se purificar e querer estar lá dentro. Todos os sumos sacerdotes, quando entravam no Santo dos Santos, se não tivesse a sua vida santificada, eram fulminados, sim ou não? Eram mortos.
Assim a nossa vida, se nós quisermos permanecer na presença do Senhor, ou tendo a presença dEle, mais ainda com pecado consciente, sem desejo de sair, sem desejo de abandonar, sem querer sair como displicente, como uma criança, no meio de um parque cheio. Não, amados, o reino de Deus não é assim. Realmente Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue para ser algo sério, que é a nossa justificação, santificação, purificação, redenção completa. Ele não brinca. Qual é a consequência? Já me perdi aqui. 29? 30. Olha o que Paulo diz. Por causa disso há entre vós muitos e doentes, e muitos que tomem. Amados, olhem para mim. Como pode eu tomar a ceia e ficar doente, fraco, doente e até morrer? Medite, amados, não sou eu. Leia. Quando eu tomo indignamente, sem intenção de arrependimento, e ser lavado pelo sangue do Cordeiro, há uma consequência. Amém? Amém? O enfraquecimento, amados, é da nossa própria natureza. Perdemos a força e a vida de Cristo Jesus, perdemos a virtude do Espírito Santo, perdemos o fluir do Espírito Santo, e vamos ficando fracos, e a consequência são enfermidades, e aí vem até a morte. Mas o Senhor não derramou o seu sangue para que venhamos nem ficar enfermos, nem fracos, e nem muito menos morrer, mas que venhamos ter a vida eterna, para que venhamos ser curados, para que venhamos ser libertos, para que venhamos ser renovados, para que venhamos ser fortalecidos, e para que venhamos levantar como uma igreja gloriosa, que manifesta a sua glória, a sua unção, o seu poder, a sua verdade. Amém? Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós mesmos fosse olhar para nós e tentar ver a nossa própria iniquidade ou pecado, não acharíamos. Amém? Quantos realmente reconhecem muitas vezes quando erra? Dificilmente numa confusão, numa discórdia de duas pessoas, alguém se considera culpado. Sempre o outro vai ser culpado. Sim ou não? Porque nós, se julgarmos a nós mesmos, amado, a gente não é julgado. A gente se acha justo. Justo por causa do orgulho e todos os sentimentos da carne. Mas, versículo 32, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Qual é a diferença da igreja para Cristo, para aqueles que estão em Cristo? A diferença do mundo para aqueles que estão em Cristo. Hoje o Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, pela sua obra de cruz, amados, vai trabalhando nossas vidas todos os dias. Todos os dias o Senhor, com a sua justa justiça e misericórdia, vai mostrando para cada um de nós, se assim nós desejarmos, principalmente no momento da comunhão com o corpo e o sangue, Ele vai mostrando para cada um de nós, cada área da nossa vida que ainda não agrada, que ainda é da velha natureza. Ele vai todos os dias e também em todos os momentos do nosso dia, trazendo luz no nosso entendimento e na nossa consciência, para ver aquilo que ainda nós atuamos na velha natureza. Para quê? Para nos condenar? Não! Para nos levar a um arrependimento. E aí quando nós nos arrependemos, o Senhor nos lava com o sangue, somos remidos, somos renovados, e aí não somos julgados com o mundo, que não tem o sangue de Cristo para poder justificá-los, para poder salvá-los, e estão debaixo de sentenças, debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. E isso Deus não quer para ninguém, amados. Ele quer primeiro salvar a sua igreja, para resgatar aqueles que estão no mundo sofrendo, para aqueles que estão debaixo da sentença do diabo, debaixo de toda maldição, resgatá-lo das trevas para o reino de luz. E isso só vai ser pela igreja. Quantos estão me entendendo? Mas como poderemos salvar? Como poderemos ser sal e luz? Como poderemos atraí-los pela vida de Cristo em nós, se agimos em injustiça,
Qual é a maior fraqueza da igreja hoje, amados, se não é a nossa própria ação na carne, como testemunho para as outras pessoas? Se não é ser pedra de tropeço com as nossas próprias atitudes? Se não é ser um mau exemplo muitas vezes do que falamos? Amados, em nome de Jesus, compreenda. O Senhor quer aperfeiçoar cada um de nós, e é possível por meio do sangue de Cristo e por meio de uma nova vida em Cristo. A igreja não é o que nós estamos vendo hoje: homens mentindo, pastores roubando, pastores fazendo isso, homens fazendo aquilo, mulheres se prostituindo, homens e mulheres fazendo tantas coisas. Nós falamos: não, o Espírito Santo está trabalhando em cada um. Não, meu amado, aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, tiram o homem das trevas e estabelecem na luz. Há uma transformação imediata ao romper com o poder do pecado, ao romper com o poder das trevas, ao romper com o poder do mundo, e há uma transformação genuína, num caráter genuíno. E por mais que venhamos ter falhas, essas falhas não são falhas de morte, não são pedra de tropeço, mas são simplesmente o que precisa ser dia a dia, pelo corpo e sangue de Cristo, dia a dia, lavado. Glorioso. Quantos estão me entendendo? Santo teu nome, Senhor, aleluia. Coloque-se de pé. Santo, 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 aleluia. Esse momento até agora, amados, é um momento em que nós passamos um momento de tristeza. Diga tristeza. É uma tristeza segundo Deus. E se não tivermos a revelação, vamos dizer, dessa escuridão da morte de Cristo, não teremos a manifestação da glória de Deus. O apóstolo Rick Jones teve uma visão com o Senhor, e ele falou: vou te mostrar algo. Até então ele estava diante da glória do Senhor, fortalecido, renovado. Escute isso, por favor. Com a glória do Senhor. Mas quando o Senhor virou as suas costas, ele viu as chagas do Senhor, e ele começou a sentir toda a dor do pecado do homem nele mesmo. Ele começou a sentir toda a dor da escuridão do que Cristo levou na cruz do Calvário. Ele começou a sentir o peso, o jugo, a tristeza, a angústia. E aí o Senhor virou para ele e de novo manifestou a sua glória. E aí, conforme ele foi tendo comunhão com o Senhor, ele foi sendo renovado. E o Senhor falou para ele: nesses últimos tempos, se você não tiver revelação do meu sacrifício e da dor que passei na cruz, para que você venha ser transformado, para que você venha entrar em genuíno arrependimento, e venha você mesmo ser lavado de todos os sentimentos que estão matando, que estão levando o homem à destruição. Se você mesmo não for limpo, você mesmo também não vai poder suportar nesses últimos dias. Quando nós sentimos a dor do Senhor, amados, é para libertação, não é para condenação. Os momentos em que mais eu pranteei em arrependimento genuíno foi o momento em que mais eu senti a libertação no dia seguinte do Senhor. E tomei consciência de que somente pela vida de Cristo, pelo poder dele, nós somos livres de nós mesmos, do nosso velho homem. Quantos estão me entendendo? Tem sentimentos em você da velha natureza, amados, que se você não se prostrar em choro, em lamento, reconhecendo que Cristo morreu por ele, e se arrepender, o poder da vida de Cristo, o poder da glória, da ressurreição de Cristo não vai fluir, e aí ficamos limitados. E cada vez mais o mundo, amados, vai viver opressão, ódio. Me fale quantas pessoas você consegue aí no mundo ter comunhão, confiar. Amém? E quanta confusão há entre nós mesmos como igreja. Milhares de igrejas divididas, partidas, moídas, por causa da carne. Por mais que tenha dons, por mais que tenha um conhecimento, mas a carne ainda nos torna como criança. Lembram 1 Coríntios, quando Paulo começa falando no capítulo 1: irmãos santos, tudo foi dado a vocês, a sabedoria, os dons, nada lhes falta até o retorno de Cristo. Mas, e começa a falar as obras da carne. Diga assim: a carne nos separa, nos enfraquece. Então nós temos que ser edificados pela vida de Cristo em nós.
somos o edifício do Senhor, onde Ele está levantando uma grande igreja. E isso é possível quando nós, todos os dias, em arrependimento, cravamos o nosso velho homem e cremos que pelo poder do sangue somos perdoados, e aí nós recebemos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, e esse poder do Espírito Santo nós cremos que é liberado a cura para o nosso corpo, a libertação para a nossa alma, o mover de Deus ao nosso favor, porque também recordamos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que depois de 40 dias Ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus vivo, e está neste momento intercedendo por cada um de nós, e a todo momento que entramos diante desse trono da graça, recebemos o seu socorro, porque Ele intercede e ora por cada um daqueles que crê nele. Amém, amados? Amém? Em partes é isso, amados. Tem muito mais coisas, eu creio que o Senhor vai revelar para cada um de vocês, se vocês abrirem o coração, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu lanço a semente, nós lançamos a semente, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento, e esse crescimento vem segundo a tua busca pessoal ao Senhor, amado. Você é a igreja de Cristo, tem acesso direto pelo sangue derramado na cruz, você tem aliança com Ele. Amém? Amém. Aplauda o Senhor.